Irmãos, por falar em prática, então nós vamos para o Sermão do Monte. O David, semana passada, falou de 2 versículos para a gente, uma parte introdutória, e agora nós vamos avançar bastante, nós vamos ler mais meio versículo. Vamos caminhar com bastante calma no Sermão do Monte, porque é muito profundo, gente, é muita informação, é muito princípio para as nossas vidas, e a gente precisa se debruçar nesse texto. Antes eu queria também fazer algumas introduções e a gente ter todo o livro de Mateus na nossa mente, fazer um panorama do livro de Mateus, né? Por quê? Porque essa é uma obra de Mateus e a forma como ele organiza o seu conteúdo diz muito do que ele quer passar, né? Quem eram os seus ouvintes, o que ele estruturou em cada capítulo. E quando a gente vai olhar um pouco mais de longe o livro de Mateus, a gente vê que do capítulo 1 ao 4, a gente tem uma apresentação de Jesus, uma apresentação do Messias. Tem a genealogia toda de Jesus, desde Adão, né? E aí vem a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação. Então, uma apresentação de Jesus. E no finalzinho do 4 tem um resumo do ministério de Jesus, antes de começar o Sermão do Monte. E aí o Sermão do Monte é do capítulo 5 ao 7 de Mateus. E basicamente o Sermão do Monte é um ensino teórico do que precisamos ser, fazer e ser, principalmente ser, para sermos discípulos de Jesus. Então de 5 a 7 é a teoria. E são poucas coisas que Jesus ensina. Um resumo: a gente tem que ser pobre de espírito, sensível à dor alheia, humildes, ter fome e sede de justiça, sermos misericordiosos, puros de coração, pacificadores, sal e luz do mundo, não matar, não adulterar, não se divorciar, não jurar, não se vingar, amar os inimigos, ajudar os necessitados sem querer ser visto pelos outros, orar, jejuar, não acumular tesouro na terra, não se preocupar nem com o sustento, trabalhar buscando o reino de Deus em primeiro lugar, não julgar, persistir na oração, fazer aos outros o que queremos que se faça conosco, dar bons frutos, e ele finaliza: praticar, né? Acho que entra muito no que a Mara compartilhou inicialmente, praticar. Então, gente, é só isso que a gente precisa para sermos discípulos fiéis de Jesus. E do capítulo 8 ao 28, verso 15, tem a prática, Jesus ensinando na prática. Então aqui ele ensina toda a teoria e depois ele vai praticar. Vocês querem ser meus discípulos? Então vem comigo, vamos fazer junto. E ele começa a fazer tudo isso que ele ensinou. A orar, a persistir na oração, enfim. E aí no finalzinho ele termina falando para os discípulos: agora que vocês já ouviram a teoria e já viram na prática como façam discípulos. Então, basicamente, o livro de Mateus é isso: apresentação de Jesus, ensino teórico no Sermão do Monte, prática, e depois que eles já estão afiados, Jesus fala: agora vocês estão prontos, agora vão, façam discípulos de todas as nações. Então, esse é o resumo de Mateus. E, gente, capítulo 5:1 tem uma palavra interessante para nós, nos nossos dias. Vendo as multidões, Jesus. Essa palavra é muito importante para nós. Jesus. Por que Jesus? Porque existem muitos Jesuses, se pode ter plural de Jesus, existem muitos Jesuses sendo pregados por aí. E de qual Jesus nós estamos falando? A gente não está falando do Jesus popstar, que não quer que você sofra, que não te permite você sofrer, que quer que só você se prospere, que só quer coisa boa para você. Esse Jesus não é o Jesus das Escrituras. Isso é um Jesus criado, a imagem dos pregadores. Esse é um Jesus à imagem deles. Nós não estamos falando desse Jesus da teologia da prosperidade. Nós também não estamos falando do Jesus sentimentalista, que, entre aspas, ama todo mundo e que não confronta o pecado de ninguém. Está tudo liberado. Jesus ama a todos, venham como estão e permaneçam como estão. Não, Jesus fala: venham como estão, mas vocês precisam de mudar. Existem coisas que precisam ser mudadas. Então, irmãos, a gente está pregando o Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José,
que nasceu no século I, no tempo de Herodes. Esse é o Jesus que nós estamos pregando, que se revelou a 12 homens, e esses homens viveram 3 anos com ele e registraram quem é esse Jesus e o que ele ensina. Nós não estamos falando de um Jesus criado à nossa imagem, não estamos falando de um Jesus que a gente sente, estamos falando de um Jesus revelado nas Escrituras. Esse é o Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, o homem, o Deus que se encarnou e pisou na terra. Esse é o Jesus que estamos falando. E isso é importante para hoje, porque a gente vê distorções de Jesus que não entram no Jesus real, né? Então é esse Jesus que a gente está falando. E o último ponto introdutório que é interessante, que o David falou semana passada, Jesus quer que todos sejam discípulos. Irmãos, não existe ministério de ovelhas, não existe ministério de eternas crianças na fé. Jesus, ele quer que todos sejam discípulos. Ele termina o livro falando, vão e façam discípulos. E não vão e façam eternas crianças espirituais, que são levadas por todo o vento de doutrinas. Não, eles façam discípulos. Façam pessoas que estão dispostas a morrer por mim, que entenderam a minha mensagem, que abraçaram a minha causa e que estão dispostas, inclusive, a morrer por mim. Então Jesus quer que todos sejam discípulos. Não há espaço para comodismo no Evangelho. O comodismo que acontece em muitas realidades é porque é mais fácil. É mais fácil quando eu tenho uma mega igreja, quando eu tenho uma igreja muito grande, eu não consigo acompanhar e discipular todos. É mais fácil deixar com que eles sejam eternas crianças, e aí um supre o desejo do outro, né? Nós, se a gente for honesto, a gente não gosta de ser confrontado, a gente não gosta de ser machucado pelo Evangelho. Então o que a gente quer é conforto. E geralmente o que se quer do lado de cá é dinheiro. Então, dá o seu dízimo e que eu te dou conforto. É muito simples a conta, né? É muito fácil a conta. Mas o Evangelho não existe isso. Não existe espaço para comodismo no Evangelho. O Evangelho é um caminho muito estreito. A porta é muito estreita. E o próprio David falou isso, né? As multidões ouviram o Sermão do Monte. E em Marcos 8,34, quando Jesus vai falar aquelas palavras duras, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele chama os discípulos e a multidão. Então ele chama os dois públicos e diz, tome a sua cruz. Então, irmãos, não existe espaço para comodismo dentro do Evangelho de Jesus de Nazaré, dentro do Evangelho do Jesus revelado nas Escrituras. Não existe. Nós precisamos tomar diariamente a nossa cruz. Dito isso, forrado com tudo isso, a gente pode entrar no nosso tema de hoje. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados. Bem-aventurados. O que é isso, irmãos? O que é ser bem-aventurado? O que é ser bem-aventurado segundo o Jesus de Nazaré? O que é isso, né? Essa palavra vem de uma palavra grega que é makarios, que significa supremamente abençoado, afortunado, próspero, pessoa de sorte, abençoado, feliz. Palavra usada nas bem-aventuranças sobre os que recebem a benevolência de Deus, independente de quais possam ser as suas consequências. Isso é muito importante. Isso é makarios. Isso é uma pessoa bem-aventurada. Isso é uma pessoa feliz segundo Jesus. É aquela que recebe dádiva de Deus, independente de circunstâncias. Ou seja, Jesus está falando que felicidade é algo que independe de circunstâncias, independe de contingências da nossa vida, no tempo e no espaço, independe. Isso é uma pessoa macário, isso é um discípulo feliz, é aquele que recebe dádivas do alto. E o público de Jesus fala muito também sobre o que ele quer dizer. Quem é o público de Jesus? Volta um pouquinho aí em 4:23. Olha só, aquele resumo que eu falei, né? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles,
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. Olha que interessante, gente. O público de Jesus são pessoas endemoniadas com uma doença espiritual, loucas com uma doença psicológica e paralítico com uma doença física. Todo tipo de dificuldade, de sofrimento que a gente pode sofrer na vida. As nossas 3 dimensões. Então o público de Jesus, que eram judeus principalmente, e também gentios de outras regiões, eram pessoas que sofriam. Então Jesus começa a falar de felicidade para pessoas que sofriam, para pessoas que estavam nos mais altos graus de sofrimento humano. E não só isso, por serem judeus, eles estavam debaixo do jugo de Roma. E Roma, 60 anos antes de Jesus vir à Terra, dominou o Império Grego, tomou o poder e massacrou esse povo. Então a gente não está falando só de pessoas endemoniadas, loucas e paralíticas. Nós estamos falando de pessoas que tiveram as suas casas tomadas pelos soldados, à força. Nós estamos falando de judeus e pessoas que tiveram as suas mães ou as suas esposas estupradas pelos soldados de Roma. Nós estamos falando de pessoas que viram seus filhos sendo mortos, seus avós sendo mortos, porque não interessavam. Talvez só aquela força bruta que é capaz de ser tomada como escrava interessava para os romanos. Então, gente, nós estamos falando de pessoas que sofrem de fato. E nós não temos noção o que é esse tipo de sofrimento. Imagina um soldado, a polícia militar entra na sua casa, começa a derrubar tudo, pega a sua esposa, pega a sua filha, estupra a sua filha, pega o seu pai, o seu avô, mata os seus filhos, mata, toma você, faz de escravo e ainda faz você pagar altos tributos para Roma, para os imperadores construírem templos gigantescos, obras monumentais, estátuas deles para que eles sejam glorificados. Vocês estão entendendo? O nível de sofrimento que esse povo sofria, passava, era isso que eles viviam. E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? A nossa exploração para que eles tenham luxo e que o povo pereça. É um pouco do que a gente vive. Então, irmãos, nós estamos falando de pessoas que sofrem muito mais que a gente. Estão imbuídas num nível de sofrimento e de caos que nós não temos noção. E Jesus começa o Sermão do Monte falando sobre felicidade. Parece meio irônico, mas não é irônico. Porque Jesus está querendo mostrar que aqueles que sofrem, que existe uma outra realidade, uma outra esfera da existência e da realidade que a gente pode se agarrar. E que de fato é uma realidade mais sólida, mais segura para nós. Ancorarmos os nossos anseios, ancorarmos as nossas expectativas, a nossa esperança. É isso que Jesus está mostrando. E ele se dirige aos discípulos e fala um pouco mais à frente, no verso 16, vocês são o sal e a luz do mundo. Ou seja, nós, discípulos, é quem vamos consolar a multidão. Nós podemos ser a resposta de Deus para essa multidão que sofre. Deus, ele atuou de forma sobrenatural em alguns momentos, mandando um maná, como o Felipe falou, mas Deus, ele conta conosco. Ele escolheu contar conosco para que a gente possa ser co-participante. Então nós, discípulos, somos a resposta para aqueles que sofrem. É nossa responsabilidade. Nós somos a mão de Deus aqui na terra, na vida desses que sofrem. Então a gente também pode trazer felicidade ao mundo. Nós também podemos trazer alguma alegria, algum respiro para essas pessoas que estão imbuídas nesse sofrimento. E gente, por que Jesus começa o seu ensino teórico, a sua aula, a sua preparação de discípulos, falando sobre felicidade? Logo felicidade. Inclusive para pessoas que estão em extremo sofrimento.
estão em extremo estado de dor. Porque é isso que a humanidade busca, é isso que todos nós queremos. Todo ser humano quer ser feliz. Agora, o que é felicidade é que vai determinar se nós estamos no caminho correto ou não. Depende do nosso conceito de felicidade. E é isso que nós vamos tentar clarear. Então, irmãos, Jesus começa a falar sobre felicidade porque esse é um anseio universal da humanidade. Todo ser humano busca felicidade. Ninguém quer ser infeliz. O que pode mudar é o que é felicidade para um, pode não ser para outro e vice-versa. Mas todos buscam felicidade. E Jesus começa o seu ensino o seguinte: olha, vocês querem ser meus discípulos? Ok, então vamos começar a primeira lição, felicidade. O que é ser feliz para você? Por quê, irmãos? Porque seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, é uma tarefa muito árdua. Não é fácil. O caminho é muito estreito, exige muita negação, exige muita disciplina, exige muita leitura, exige muita concentração, exige tudo de nós, suga toda a nossa energia, ou deveria sugar toda a nossa energia. Então por isso que Jesus começa falando o seguinte: olha, vocês vão precisar de energia para cumprir a tarefa e a missão que eu vou confiar a vocês. Então vamos começar. O que é felicidade para você? Porque se você tiver um conceito equivocado de felicidade, você vai se perder no caminho. Você não vai conseguir completar a jornada e terminar a jornada como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Se a gente não tiver claro dentro de nós o que é felicidade, nós não vamos conseguir terminar a nossa caminhada de discipulado com Jesus. Então a gente precisa saber o que é ser feliz, segundo Jesus de Nazaré. Não segundo o que a gente acha ou o que nosso coração anseia, porque ele é enganoso e ainda sofre as consequências da queda. Não o que a sociedade fala. Enfim, é o que Jesus de Nazaré fala. O que é ser feliz para Jesus de Nazaré. E tem um conceito grego que é muito interessante, que exemplifica muito bem o que é felicidade. É a ataraxia. Ataraxia para os gregos é uma imperturbabilidade da alma. É uma ausência total de perturbação. E é isso que os gregos buscavam, essa ataraxia. E cada escola grega filosófica tinha um caminho para a felicidade. Mas todos eles buscavam essa imperturbabilidade, essa ausência de perturbação. Um estado de ausência de perturbação. E o Carlos Queiroz, nesse livro, gente, esse é um dos livros que a gente está usando como base para a nossa série, chama Ser é o Bastante, do Carlos Queiroz. É um pastor nordestino, acho que de Fortaleza, se eu não me engano. Eu vejo muitas pregações dele, eu já li esse livro, né, Roberta? A Roberta foi a última, né? Cadê a Roberta? Irmãos, esse livro vale a pena. Esse livro vale a pena você ter na estante da sua cabeceira, porque ele trata de ser, ele trata do que é felicidade segundo o Sermão do Monte. E ele fala que a felicidade é um estado de alma, é uma condição de realização com a vida que independe de situações externas. Felicidade para o discípulo, ainda segundo o Queiroz, é ser gente. Isso é ser feliz. Ser feliz é ser gente, em sua essência, que significa ser a imagem de Deus e ser luz do mundo. Irmãos, Deus nos cria para alguma finalidade. E a finalidade pela qual Deus nos criou é ser gente, é ser humano. Não é fazer nada, é ser. E quando a gente descobre qual é a nossa essência, a gente é, simplesmente. O fazer se torna consequência. O passarinho, ele não faz esforço para cantar, ele canta. Ele não faz nenhum esforço, ele não faz escola de discipulado para cantar. Ele simplesmente canta. Ele não late, porque essa não é a essência dele. O cachorro late, porque essa é a essência dele. Então ser gente é ser a imagem de Deus e ser luz do mundo. Isso é ser gente. E felicidade para o discípulo de Jesus é ser gente, é ser humano, é ser, não é fazer. E quando a gente descobre a nossa essência, e cada um tem uma individualidade, isso é algo universal, mas cada um tem uma essência própria, dons,
características físicas, características emocionais, que determinam como você vai ser em cada área da sociedade, né? Aí a gente entra em vocação. Mas isso é felicidade para o discípulo, é ser gente. Ser é o bastante, esse é o título do livro. Então esse é um resumo do livro. E ele cita um neurocientista que diz o seguinte, muito interessante: é possível produzir prazer no laboratório, colocando eletrodos em determinadas áreas do cérebro, mas não felicidade. Ou seja, a neurociência hoje já está num nível tal de evolução, de conhecimento, que é possível produzir prazer, estimulando áreas do cérebro, porque Deus nos criou com essas estruturas para que a gente interaja com a realidade. Então a gente descobriu que manipulando algumas áreas do cérebro é possível produzir prazer, mas felicidade a gente não consegue, porque felicidade é um estado de alma. Felicidade é uma satisfação com a vida que independe de circunstâncias, independe de tudo aquilo que a gente possa passar, inclusive ser paralítico, endemoniado, louco, ter as nossas famílias mortas, sofrer injustiça do governo, enfim, independente. Isso é ser feliz. A felicidade, ela não pode estar ancorada em nada que é criado, porque tudo que é criado é contingente, é instável, passa. E se a nossa felicidade estiver ancorada em qualquer coisa que passa, nós vamos ser felizes por um breve período de tempo, ou por nenhum período de tempo, ou nós vamos nos atormentar. Então a nossa felicidade tem que estar ancorada na nossa essência, que é ser a imagem de Deus. E automaticamente, sendo a imagem dele, a gente vai ser luz do mundo, fazer boas obras. Isso faz parte da essência do discípulo. Ser a imagem de Deus e automaticamente ser luz do mundo e sal da terra, isso tem que exalar de nós. A gente não tem que fazer esforço para ser isso. Tem que ser algo natural. Isso é ser gente. Isso é ser discípulo de Jesus. E nós fomos criados lá no jardim, nesse estado de ataraxia. Nós somos criados num estado de uma imperturbabilidade da alma. E nós ansiamos isso, todo ser humano busca isso, porque nós somos afastados disso, da queda, e nós temos saudade de casa. Então todos nós ansiamos por um momento em que a gente não vai ser perturbado por mais nada, nem choro de bebê, nem nem campainha, cobrador na porta, nem os telefones tocando 5 horas da manhã. Nós ansiamos por essa ausência de perturbação. E porque a gente tinha isso lá no Éden. Nós somos criados nesse estado. E aí, irmãos, o que ao longo da história as pessoas entenderam o que é felicidade? Brevemente, os gregos diziam que a felicidade está relacionada a objeto da vontade. Como assim? O que é esse objeto da vontade? A nossa mente, o objeto da mente é a verdade. A nossa mente anseia pela verdade. E a nossa vontade, enquanto ser humano, a nossa vontade mais básica é o bem. Nós ansiamos o bem. Todo ser humano anseia o bem. Agora, qual é o bem que garante a felicidade para nós? Isso é o que vai mudar, né? E aí existiam várias opiniões. Sócrates dizia que o bem era a razão. Buscar a felicidade era ser racional. E ser racional era buscar as virtudes e buscar a verdade. Para a escola de Sócrates. Os epicuristas, que a gente conhece hoje como hedonismo, né? Eles diziam que o bem é o prazer da alma. E os epicuristas são mal entendidos hoje. Quando a gente fala de hedonismo hoje, a gente imagina orgia, bebedeira. Não, irmãos. Epicuro, que foi esse filósofo, ele estava dizendo de prazeres mais elevados do que a gente entende hoje. Ele inclusive falava da amizade. Ele colocava categorias de prazer. Ele não dizia que a gente deveria buscar todo tipo de prazer. Ou seja, um hedonista está mais avançado que a gente. A gente é injusto quando a gente fala isso
Epicuro. Prazeres da alma, como a amizade. Isso nos dá prazer, de fato. Então, para ele, a busca ser feliz é buscar satisfazer esses prazeres. Os estoicos, que Paulo cita eles diziam que ser feliz é se tornar insensível tanto ao prazer quanto à dor, porque isso é muito problemático. Buscar prazer, às vezes a gente se frustra, e a dor também, ela é dolorida. Então, ser feliz é quando você se torna insensível à dor e ao prazer, para os estoicos. E aí vem a Idade Média, isso lá na Antiguidade, né? Até o século V, mais ou menos, depois de Cristo. E aí vieram os monges católicos e budistas, que disseram que ser feliz é você ascender para esse mundo, ascender desse mundo. Ser feliz é abandonar tudo que é terreno. Esquece tudo que é carnal. Lembra que a gente falou de gula e São Francisco de Assis temperava a comida com cinza? Para ele não sentir o sabor da comida, porque isso era um prazer ruim para ele. Por quê? Porque na mentalidade dos monges católicos ou budistas, ser feliz é quando você se abstém de toda a sua terrenidade, vamos dizer assim. Tudo que é terreno, tudo que é físico, humano. E você vai buscar o reino de Deus nas regiões celestiais. Isso é o que eles entendiam por reino de Deus, né? Não consuma nada. Usa a roupa do corpo, igual os franciscanos, né? Usa a roupa do corpo, vive de doação, enfim. Isso é ser feliz para esses monges. E aí a gente veio na Revolução, viemos o Renascimento, o Iluminismo, a sociedade começou a abandonar Deus, tanto na academia quanto na prática, e aí a gente vem para a atualidade com o materialismo. E o que é felicidade para o materialista hoje? Consumir, basicamente. Tudo que está relacionado ao dinheiro, e tudo que o dinheiro pode dar, né? Que é coisas, sexo, poder, fama. Resumindo, é consumo. Ser feliz para nós hoje é consumir. E a gente está sendo doutrinado isso desde a Segunda Guerra Mundial, quando a economia estava ruim, e aí o orientador do presidente na época dos Estados Unidos falou: olha, a gente precisa com que as pessoas sejam felizes através da compra. E aí começou a era do consumismo, pós-Segunda Guerra. E aí começaram a produzir produtos que estragam rápido, exatamente para a gente consumir mais rápido. Então a gente está sendo educado aí há mais de 70 anos, nessa escola atual de consumo. Isso é ser feliz para nós hoje, é consumir. É por isso que a roupa, ela pode não estar velha, fisicamente falando, mas para nós ela está velha. Por quê? Porque já passou o gostinho do novo. Nós somos ensinados assim, nós somos bombardeados com isso, o tempo inteiro, nos noticiários, nos outdoors, em tudo. Isso é ser feliz para nós hoje. E 2 pesquisas foram feitas, uma pelo SPC e o outro pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Perguntaram qual é o maior sonho dos brasileiros. Adivinha qual é a resposta? Família. Buscar o reino de Deus. Buscar a ética. Os maiores sonhos dos brasileiros é viajar, ter casa própria e ter o próprio negócio. Esse é o sonho dos brasileiros. Os brasileiros não têm sede e fome de justiça. Os brasileiros não estão preocupados com a sede no Nordeste. Não. Eles estão preocupados com viajar, ter casa e um negócio próprio. Isso é ser feliz para nós hoje. A gente não quer ser misericordioso, pobre de espírito, ter fome de justiça, pureza de coração. A gente não quer isso. Esse não é o nosso maior sonho. E eu lembrei do José Vitor. Um dia o chefe dele fez uma entrevista com ele, né, Zé Vitor? Perguntou a ele assim: qual o seu maior sonho? Aí a hora que ele me falou isso, eu quase caí para trás. Eu falei: nossa Deus, eu tenho que converter. Ele falou pro chefe dele assim: meu maior sonho é ser, como é que é? Aprovado por Deus? Meu maior sonho é ser aprovado por Deus, é ser um discípulo de Jesus. Esse é o maior sonho dele. E qual é o nosso maior sonho? O que a gente está almejando? O que é ser feliz para nós? E o Guilherme de Carvalho fala algo interessante, gente. A modernidade lida diferente com a felicidade. A gente quer o de novo da criança. Já brincou com criança, né?
Você faz uma coisa que ela gosta, ela fala o quê? De novo. E aí você faz a mesma coisa, joga pro alto, ela sente aquela sensação, de novo. E aí você joga pro alto, ela sente aquela sensação, de novo. 100 vezes. É por isso que a gente fica com o olho pregado, né? Não consegue dormir, enfim. Mas é muito prazeroso isso, gente. Porque a gente vê no olho dela que ela está sentindo prazer com aquilo. E ela quer de novo. Ela quer alimentar aquela sensação que durou 1 segundo. E ela precisa dela de novo. E é assim que nós lidamos com a felicidade hoje. A gente compra uma roupa nova e a gente sai do shopping com aquela sensação. Ai, massageia nosso ego. E aí a gente vai para casa, usa a roupa, usa o tênis, usa o computador, usa o celular. E aí daí um tempo, a coisa está em perfeito estado, mas já passou essa sensação. E aí a gente quer de novo. E a gente volta no shopping. E a gente divide 10 vezes, porque a gente está pagando o outro ainda de 7 vezes, falta 3 prestações, mas a gente já... 3 prestações, mas já compra um outro porque a gente precisa de mais... Inventaram que a gente precisa de mais coisas, né? A gente sempre precisa de mais coisas. Ou é mais espaço, ou é mais uma cor diferente. Enfim, a gente sempre precisa de mais coisas. E será que a gente precisa? A gente tem que se fazer essa pergunta. E Jesus de Nazaré, o que ele diz sobre felicidade? Para Jesus, ser feliz, Macarios, é buscar a Deus. É ser gente. É ser a imagem do Deus invisível. E esse Deus é a razão. João falou que ele é o Logos, né? Ele é o verbo. Ou seja, Deus é o Logos dos gregos. Ou seja, tudo que o Sócrates buscava estava em Jesus. Ele buscava a razão, Jesus é o Logos. Jesus é a ordem racional do universo. Ele é a virtude, ele é santo, ele é a nossa referência moral. Então o que Sócrates buscava estava em Jesus. Ele é a verdade. O que Sócrates buscava estava em Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o nosso amigo. O que Epicuro buscava estava em Jesus. Ele é o nosso amigo. Ele é o remédio para o sofrimento. O que os estoicos buscavam estava em Jesus, em Deus. Ou seja, o que toda a humanidade buscou e que quis encontrar felicidade em alguma coisa, tudo se resume a Cristo. Tudo está em Cristo. Ele é a plenitude. Por isso que nele a gente tem a verdadeira felicidade, porque é pleno. Ele tem tudo que nós precisamos, todos os nutrientes que o nosso ser precisa. Tudo se resume a ele. Tudo está contido nele. É uma única pílula que a gente precisa, que tem tudo que a gente precisa. E a humanidade reparte essas pílulas em pequenas porções e fica querendo se sustentar com migalhas. Mas ele é a plenitude. Ele é tudo que nós precisamos para ser feliz. A felicidade do discípulo não pode estar ancorada em bem-estar, em segurança, dinheiro, família. No nosso meio, isso é um ídolo muito comum. Família. Ídolo da família. Família é tudo. Nossa, família é tudo para mim. Não, família é quase tudo. Tudo é Jesus. A família vem depois. A gente tem que amar Jesus acima do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Enfim, a nossa felicidade não pode estar ancorada nessas coisas. Saúde, sustento, poder, fama, utopias políticas, aceitação social, beleza. Essa é a minha área também, né? Sou educador físico e a beleza ancora a felicidade de muita gente. Sexo, diplomas. Gente, a felicidade do discípulo não pode estar ancorada nessas coisas, porque são coisas muito contingentes, são muito instáveis. Elas não suprem a nossa sede. Jesus supre a nossa sede. Ele é o único que consegue suprir. E apesar do fundamento da nossa felicidade estar fundamentado em outra realidade,
no reino vindouro, em Cristo, no seu caráter, não significa que a gente não pode ter prazeres com as coisas da terra. Abra comigo lá no Salmo 128. Olha que interessante o que o salmista fala sobre felicidade. Salmo 128. Eu achei isso fantástico. Como é feliz, bem-aventurado, é a mesma palavra no hebraico, né? Como é feliz quem teme ao Senhor. Olha o fundamento. E aí, teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, com esse fundamento firme, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher, família, será como a videira frutífera em sua casa. Os seus filhos, família, serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que interessante. O salmista aqui, ele, assim como Jesus, ancora a nossa felicidade numa outra realidade, porém ele diz o seguinte: o que nos traz também felicidade, o que nos dá também alegrias nessa terra, é trabalhar, é ter família. As coisas simples da vida. A gente não precisa de coisas demais. As coisas simples da nossa vida nos dão também felicidade. Descobrir quem a gente é, fazer aquilo que a gente ama, isso nos satisfaz. Isso faz parte de ser luz do mundo e ser sal da terra. Ter uma esposa, ter filhos, isso satisfaz a nossa vida. É muito bom isso. Mas o fundamento está em quem teme ao Senhor. O fundamento está nele. Porque às vezes isso pode dar errado. Às vezes Roma pode invadir a nossa casa e tomar a nossa família. Às vezes Roma pode nos obrigar a fazer aquilo que a gente não foi criado para fazer, a ser escravos deles, à força. Então, mesmo nesse cenário, é possível ser feliz, porque nós tememos ao Senhor. Mas isso também nos dá felicidade. As coisas simples da vida também nos fazem felizes. E Paulo fala lá em 1 Timóteo 6:17, que Deus provê tudo para nós ricamente, para nossa satisfação. Ou seja, esse texto é o mesmo texto que Paulo começou a combater o desejo de querer ficar rico, falou sobre o contentamento no verso 6, fuja da vontade de querer ficar rico, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as coisas. Então ele traz uma realidade e depois fala o seguinte: olha, Deus também, o que você produz, o pouco que você ganha do seu trabalho, aproveita disso. Se satisfaça com isso. Deus criou isso para a gente se satisfazer. Satisfaça com a mulher da sua juventude. Se satisfaça com seus filhos. Porque o choro é momentâneo, mas aí quando acorda é uma maravilha. O acordar de madrugada é momentâneo, gente. Ela já está dormindo 6, 7 horas. É uma maravilha. Passa. E tão rápido. Então goza dessas coisas. Goza dos pequenos prazeres da vida. Tenha contato com a natureza, né, Thales? Cadê o Thales? Né, Thales? Vai ver cachoeira. É muito bom. Desfrute daquilo dentro dos parâmetros de contentamento que Paulo falou. Desfrute do fruto do seu trabalho. Goza da vida. A vida tem muitas coisas que Deus criou para nos dar prazer. Mas o nosso fundamento tem que ser Ele, porque isso tudo é muito instável. Isso não pode ser a nossa âncora. A nossa âncora tem que ser Ele. E aí a gente vai ter uma relação saudável com essas coisas. E o Salomão fez um grande empreendimento. Experimentou tudo isso em excesso. Experimentou 1000 mulheres, experimentou dinheiro que não podia mais caber. E a conclusão dele em Eclesiastes é: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E gente, e quando a gente vai olhar para Gênesis, olha que interessante. Os mandatos criacionais de Deus é obedecer a Ele, procriar, ter família e cultivar a terra, trabalhar. Olha que interessante. Deus criou realidades para que a gente seja feliz.
com um fundamento na nossa relação com Ele, não com um fundamento nessas coisas criadas. Mas Ele criou realidades que nos dá satisfação, que nos dá prazer também. Então o caminho para a felicidade é esse, buscar a Deus, para que a gente tenha uma relação saudável com as coisas simples da vida. Esse é o caminho para a felicidade do discípulo. Buscar a Deus, e quando a gente está fundamentado em Deus, a gente tem uma relação saudável com as coisas criadas, com a família, com o trabalho, com o dinheiro, com o sexo, enfim, com tudo. Esse é o caminho para a nossa felicidade. E eu queria dar uns últimos exemplos de pessoas felizes. Abra comigo em Tiago, capítulo 1. É possível para nós sermos felizes, independente das circunstâncias externas. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, considerem felizes quando vocês tiverem dificuldades nessas coisas criadas. Por quê? Porque isso é uma escola para uma realidade que vai vir em plenitude, que já começa agora. A gente está num treinamento, a gente está num processo de treinamento para o reino vindouro, mas o reino já começou. A gente tem que viver a felicidade, a plenitude de vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância agora. Então, seja feliz se você está com dificuldades. Por quê? Porque isso vai moldar o seu caráter para você alcançar a verdadeira felicidade. Paulo, que sofreu inúmeros açoites, vários naufrágios, prisões, passou fome, frio, escreveu a carta aos Filipenses e fala várias vezes: alegrem-se. Preso injustamente, e escreveu essa carta na prisão, e ele fala para os discípulos de Filipe, né? Alegrem-se. Por quê? Porque a felicidade dele não estava nas circunstâncias. Ele estava preso injustamente, mas ele tinha um fundamento no reino vindouro. Por isso ele se alegrava. 1 Pedro, abra comigo, 1 Pedro capítulo 1. Olha o que Pedro fala. 1 Pedro 1, 8. Estou em 2 Pedro. 1 Pedro 1, 8. Ele acabou de falar de Jesus. Mesmo não o tendo visto, Jesus, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, vocês não estão vendo Jesus agora, mas vocês creem nele. E por isso vocês se alegram de uma forma indizível. Por quê? Porque vocês estão sendo salvos. Essa é a boa nova do reino. Isso é motivo para a gente se alegrar em toda e qualquer circunstância, mesmo nas provações da vida, mesmo quando Roma matar toda a nossa família. Porque haverá ainda um Deus que é justo e pedirá contas de todas as ações de todos os seres humanos. Ou seja, nenhuma injustiça ficará impune. Que alegria! Nenhuma injustiça ficará impune. Agora imagina isso na mente do ateu, na mente daquele que não crê que existe uma realidade além desse mundo físico. É o caos, é o fim do mundo. Imagina quanta injustiça ficaria impune se Deus não existisse. Isso é motivo de arrancar os cabelos. Mas nós não, nós temos uma esperança num Deus que é justo e que pedirá conta de toda a injustiça, de toda a lama que tem coberto pessoas inocentes. Ele pedirá conta. Todas as vidas que estão sendo perdidas nesses desastres, Jesus pedirá conta de todas elas. Uau! É bom demais isso, gente. É bom demais crer em Deus. Satisfaz a nossa alma, satisfaz o nosso desejo de justiça, satisfaz tudo que nós ansiamos.
Tem uma música que diz: o Deus que queremos é o Deus que tu és. Ou seja, tudo que a gente anseia, Jesus é isso. Tudo. E Atos 5, último texto, que exemplifica para nós uma felicidade que está além de toda e qualquer circunstância. Atos 5:40. Olha que interessante. Discípulos de Jesus que passaram por toda aquela escola, ouviram o Sermão do Monte, viram na prática Jesus ensinando. Olha o que eles fazem agora. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, as autoridades judaicas, né? E chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Olha a reação dos discípulos. Foram choramingar? Não. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Por quê? Porque eles foram considerados dignos de ser humilhados por causa de Jesus. Essa é uma mentalidade de um discípulo. Ele se alegra por ser considerado digno de sofrer pelo mestre. Ele não sai choramingando: Deus me abandonou, né? Por quê? Porque eles não estão envolvidos nessa teologia da prosperidade, que diz que você não pode sofrer. Eles sabem que, inclusive, às vezes o contrário é verdadeiro. Por ser justo é que a gente vai sofrer. E isso tem que nos dar alegria. Isso tem que nos alegrar. Porque pelo menos a gente está sendo justo, pela glória e graça dele. Olha que maravilha sofrer por Jesus, ser açoitado, sair de lá todo vermelho, sangrando. Uau! Nós estamos sendo dignos de sofrer por Jesus. Que maravilha isso! Que glória isso vai trazer para nós! Que peso de glória! Gente, essa é uma mentalidade de discípulo, que não está ancorada a sua felicidade em coisas criadas. E eu concluo com algumas frases. Existe coisa mais importante para fazer do que ser feliz. Luiz Felipe Pondé, um filósofo contemporâneo. Ele inclusive escreveu um livro sobre felicidade. Essa tirania da felicidade, de um conceito equivocado da felicidade. E o Ed René fala o seguinte: feliz é aquele que deixou de buscar a felicidade. Por quê? Porque enquanto estamos buscando felicidade, a gente está pensando em nós. Ou seja, nós seremos felizes quando a gente for pobre de espírito. Esse é tema para os próximos dias. Quando a gente confiar exclusivamente em Deus. Quando a gente buscar Ele em primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça. Porque buscar felicidade é algo egoísta. Eu busco a Deus e depois eu abençoo a terra. E automaticamente eu vou ser feliz, porque isso é bom para mim. Eu não preciso buscar felicidade. Sugestões para vocês, irmãos. Busque Jesus com toda a força. Para ser feliz, busque Jesus com toda a sua energia. Todas as suas forças. Reúna todas elas e busque Jesus. Leia o máximo que você conseguir da Bíblia. Ore o máximo que você conseguir. Tenha comunhão com os irmãos o máximo que você conseguir. Gaste tempo com a sua família. Busque a sua vocação e goze do seu trabalho. Vá ver a cachoeira. Vá passear no parque. Aproveite as coisas boas da vida. Passeie mais. Tenha mais contato com a natureza. Converse mais com pessoas. Eu poderia acrescentar aqui, né? Saia um pouco do WhatsApp. Faça boas obras. Isso é bom para nós. A ciência já descobriu que fazer o bem ao próximo libera endorfina dentro de nós. Ou seja, o que a Bíblia nos diz para fazer, o que Jesus nos ensina a fazer, e Ele sabe que isso é bom para nós, que isso nos dá felicidade, a ciência já está descobrindo. E depois de tudo isso que a vida pode nos dar, gente, a vida é maravilhosa. Mesmo com todos os percalços, mesmo com todos esses desastres, a vida é maravilhosa de ser vivida. Porque se a maioria das pessoas acredita nisso.
Porque se a maioria das pessoas não acreditassem nisso, a maioria se suicidaria. Porque a pessoa só consegue tirar a sua vida quando ela coloca na balança os prós e os contras da vida. E quando ela vê que tem mais contra, aí ela acha que não vale mais a pena viver. Mas se nós estamos aqui, se nós não fizemos isso, em nome de Jesus não vamos fazer, é porque o saldo está positivo. Existem mais coisas boas na vida do que coisas ruins. Existem mais coisas boas. E mesmo depois de tudo isso, ainda existe uma última realidade. João 16, para finalizar. João 16, 19. Olha as palavras de Jesus. João 16, 19. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhe disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes certamente, Jesus falando para os discípulos, vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontecerá com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E o mais interessante, ninguém poderá tirar essa alegria. Irmãos, mesmo depois de tudo isso de bom que a gente pode experimentar na vida, e de ruim também, existe uma realidade que nós vamos ter uma alegria que ninguém mais vai poder tirar de nós. Aí de fato nós vamos ter chegado no fim da carreira e encontrado aquilo que a nossa alma tanto anseia, a felicidade plena, que só pode ser encontrada nele. Ou seja, quando você estiver feliz, se alegre ainda mais, porque existe uma felicidade que vai transbordar tudo isso que você está sentindo. E quando você estiver triste, passando por dificuldades, passando por provações, lembre-se que existe uma hora, um dia que Jesus vai ver a gente e ninguém vai poder tirar a alegria de nós. Isso é o fundamento para a nossa vida, irmãos. É isso que tem que sustentar a nossa vida aqui na terra. E um dia Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Essa é a realidade que nós tanto ansiamos. É isso que tem que fundamentar a vida de um discípulo, porque só assim ele vai conseguir caminhar com os olhos fixos no reino de Deus, e não vai se deixar se iludir com essas coisas criadas, passageiras. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, que você meditasse um pouco sobre onde você tem ancorado a sua felicidade, onde os seus anseios estão colocados, onde as suas expectativas estão ancoradas. Você tem buscado satisfação em quê? O que te dá mais prazer? O que te enche de alegria? O que te enche de júbilo, de gosto de viver? O que te consola nos momentos de dificuldade? O que tem te consolado? É mais uma peça de roupa? É mais uma noite? Na balada? É usar drogas para fugir da realidade? O que
onde está ancorada a nossa satisfação plena? Paizinho, por favor, Jesus, nos ajuda a ser gente, Pai. Nos ajuda a ser humanos. Nos ajuda, Pai, a viver com sabedoria, a ter relações saudáveis com as coisas criadas, Pai, a partir do nosso relacionamento com o Senhor. Pai, nos ajuda a ter prazer no Senhor, em temer ao Senhor, em fazer a sua obra aqui na terra, em expandir o teu reino aqui na terra. Nos ajuda a sentir prazer nas coisas simples da vida, Pai, em olhar uma paisagem, em brincar com os nossos filhos. Nos ajuda, Jesus. E nos console também, Pai, quando a realidade criada não estiver favorável. Nos lembre que existe uma outra realidade fixa e imutável, que nos trará uma alegria que ninguém poderá tirar, Pai. E aí sim nós poderemos erguer as nossas, levantar a cabeça e continuar a caminhada do discipulado com o Senhor, Pai. Só assim nós vamos conseguir, Jesus. Porque se o Senhor não existisse, estaríamos perdidos. Para quem nós iríamos, Pai? Nós ansiamos ir para alguém, e graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu esse alguém. Obrigado, Deus, por nos ter dado alguém que suprisse a nossa ansiedade da alma, a nossa fome existencial. Muito obrigado, Deus, porque sem Jesus estaríamos perdidos, seríamos os mais infelizes dos homens. Sem a esperança da ressurreição, seríamos os mais infelizes dos homens. E graças a Deus porque temos o Senhor, Pai. Temos onde nos agarrar nos momentos de tribulação, e temos onde nos regozijar em momentos de alegria também, com as coisas criadas. Pai, vacine nosso coração. Não nos deixe ter mais prazer nas coisas criadas, Pai. Não nos deixe ter mais prazer em brincar com o nosso filho, em ter um tempo com a nossa esposa, em trabalhar, do que estar com o Senhor, Pai. Não nos deixe, Jesus. Porque o nosso fundamento tem que ser o Senhor, Pai. O nosso fundamento precisa ser o Senhor. Porque só assim nós conseguiremos terminar a nossa caminhada de discipulado. Porque ela é muito árdua. E nós estamos apenas começando, Pai. Então nos prepara-nos nessa primeira lição, Pai. Fundamenta a felicidade eterna no nosso coração. Nos ajuda nessa primeira lição, Jesus. Virão inúmeras, mas fundamenta a nossa felicidade no Senhor, Pai, que é eterno e que não muda. Por favor, é o nosso clamor e a nossa súplica nessa manhã como comunidade. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, cada um dos que não puderam vir, cada um dos nossos irmãos que estão espalhados na terra. Fundamente a felicidade verdadeira no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Amém? Amém. Amém, queridos. Alguns avisos. Na última quinta-feira nós começamos nossa escola de discipulado, quer dizer, mais um módulo. Estamos falando sobre o reino e a cidade. Então, o reino e a cidade. Bom, eu não vim na primeira. Serão 4 quintas-feiras durante o mês de fevereiro. Mas se você quer, a partir desta próxima, participar, você pode participar. Nós temos a gravação da primeira, para você não ficar desconexo da construção. Você pode acompanhar a primeira e vir nessa próxima quinta-feira. Para isso eu vou te pedir para dar o seu nome para Juliane. Aqui, ó. Escola de discipulado. Nosso pequenos grupos, temos 2 reuniões semanais fixas, que é um pequeno grupo no sentido de casa em casa, de um tempo onde a gente consegue ficar mais perto com uma mesa e comer junto e saber um pouco do outro e debater, conversar um pouco sobre o que foi compartilhado aqui. Temos dito que isso aqui é uma provocação para a gente continuar estudando a semana, né? E nós faremos isso na próxima terça na casa da Clésia, não é isso? Às 20 horas. Eu não tenho o endereço.
pode procurar a Ju também aqui, ela te passa direitinho. Estamos te esperando. Bom, estamos com a motivação de ter a nossa escola de casais também esse ano. Tivemos no ano passado, não, no 2017. Tivemos durante o ano um sábado por mês, escola de casais. Funciona um sábado de 16 às 18 horas. E mais um lanchinho, dá umas 18h30 mais ou menos. Serão 9 encontros durante o ano, com assuntos que a gente ainda não compartilhou. Então, se você quer fazer parte disso, quer conversar um pouco sobre casal, a gente rasgar um pouco o verbo de assuntos que nós não podemos falar aqui por respeito, né, às crianças, enfim, por cuidado, a gente fala com um público mais fechado, tá bom? Pode participar, tem que fazer uma inscrição, porque a gente quer preparar um lanche, um cafezinho para você. Então a gente pediu uma pequena contribuição para preparar o material, preparar o lanche e nos ajudar também nas despesas do próprio dia, né? A gente vai gastar a luz, a água, enfim. É simplesmente uma pequena, né? Tem uma palavra. Simbólica, isso. Uma contribuição simbólica, tá bom? Queria agradecer, irmãos, aqueles que participaram da visita, né, ao Lar das Vovós. Aconteceu no domingo passado. Esse ano nós iniciamos o ano orando por um avanço na nossa comunidade e a partir da nossa comunidade. Então, domingo passado foi uma visita muito boa. Todos que foram deram um retorno assim muito bom, né? Deram um retorno muito bom. Já estão perguntando quando será a próxima. E aí ontem eu e a Rebeca e o Timóteo fomos tomar um café com o Júlio e a Andréia. E aí a gente já está pensando 1 milhão de coisas, né? Vamos ter que ter mais. Vamos expandir o avanço dessa capelania, né, de outras formas, pensando outras formas. Uma delas que eu compartilho para você e orando por nós é que a gente quer fazer um dia, uma rua conhecida como rua de lazer, né, mas um dia provocativo para a comunidade nos conhecer também, nos conhecer mais. Então a gente está olhando na prefeitura, fechar rua e levantar ofertas específicas de guloseimas, enfim, nós vamos planejar isso, vamos colocar uma data e vamos nos movimentar como comunidade também para tocar mais a comunidade, tá bom? A Rebeca, como assistente social, vai tentar o apoio do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, para prestar algum outro tipo de serviço da própria comunidade, que, por exemplo, cadastramento do Bolsa Família, atualização dos médicos que cuidam da família, enfim, coisas que são serviço de utilidade pública. A igreja é um canal de bênção para a comunidade também, em serviços públicos. Então eu quero agradecer. Eu quero fazer parte desse grupo de capelania. Nós queremos organizar um pouco mais. Talvez nós teremos tempos de instrução sobre essas intervenções aqui. Então a André e o Júlio vão marcar com você um tempo para, funciona assim, a gente normalmente está indo fazendo isso, quais são as suas ideias, vamos planejar junto. Então, possivelmente, nós podemos ter esses tempos aqui de instrução também, do que nós entendemos sobre capelania. Sobre as canecas que a Ju pediu para compartilhar, nós estamos tentando ser um pouco mais coerente com tudo sobre reino que nós temos falado, né? E a Juliana Pimenta trouxe para nós alguns dados alarmantes sobre o uso de copo descartável. Lembra alguma coisa aí, Ju, para me lembrar aqui? 4 gerações para um copo desaparecer. Um copo. Então, por domingo, cada um aqui usar um. Agora imagina todo domingo, imagina toda reunião, imagina todas as igrejas, imagina todos os locais públicos.
Imagina tudo isso sendo jogado na natureza todos os dias. Ou seja, isso não é reino de Deus. Pensando nisso, nós estamos pedindo você para ofertar. Nós gastamos em um ano, como comunidade, você não podia lembrar esse não, 52 mil copos, em média. Tem lógica isso? 50, aí a gente está aqui, o reino e a cidade, o reino e a cidade. E ele está lá assim, mas o copo descartável continua lá. Então é incoerente. E nós queremos que, talvez você tenha uma caneca na sua casa, uma xícara, que não usa mais. Oferte para a comunidade. Está dando mais trabalho para aqueles que estão ficando aqui, de lavar antes para vocês tomarem café e lavar depois. Então, talvez, quase certeza, Deus fale para você também cooperar com a gente no final da reunião. Ajudar a lavar as canecas para a próxima reunião, a gente está com elas prontas para servir. Tá bom? Escola de casais, escolas de discipulado, pequenos grupos, visita de capelania, né? Procura o Júlio e a Andréia, faz aí, Andréia. Procura eles no final ali. E hoje nós temos recebido alguns visitantes também. Começando lá de cá, eu vou tentar lembrar o nome de todos. Acho que não vou conseguir não, eu vou tentar. O Arley, Vanessa. Vieram a convite do Bruce e da Luciene, né? Só não acreditem em tudo que eles falaram, porque eles são bondosos demais. Então pode ser que eles exageraram. Do lado de cá, o Lincoln e a Jussara, e duas meninas, Beatriz e Luísa. Sejam bem-vindos. A Damares os convidou. Eles participaram da comunidade em Contagem e vieram nos visitar. Sejam bem-vindos também. Que a gente puder ser parte com vocês, a gente está disponível, tá bom? Raquel não é a primeira vez, mas é a primeira vez? Não, né? Não é a primeira, é a segunda vez. Mas depois de um tempo, a Raquel, gente, é irmã da Lídia. Então, seja bem-vinda de novo. Quem sabe bem-vinda por mais tempo. Quem sabe. Lá atrás. Você Andréia, seja bem-vinda. E ali? Ana, seja bem-vinda, Ana. Mais alguém que eu esqueci? Não? Gente, hoje, vem cá, meu amigo. Hoje é aniversário do Pedro. E o Pedro, normalmente, me manda uma mensagem, igual essa semana me mandaram uma mensagem os dois. Ô tio, eu posso abrir a reunião? Eu tenho um salmo. E o Pedro tem uma reflexão sobre os dízimos e ofertas. Falei, olha, essa semana eu já tinha me organizado, mas semana que vem tá na agulha. Não é isso? Vi esse rapazinho aqui antes da barriga, né? Aí vi na barriga, tava lá no domingo quando você, né? O Espírito Santo, né? Através do seu pai agora, testemunhei o que Deus tem feito na vida dessa família, pela vida do Pedro, e eu queria abençoá-lo, né, em mais esse dia. Não é à toa que ele chama Pedro. Nós temos visto e acreditado num serviço que o Pedro irá prestar para as nossas gerações, e temos investido com a mesma linguagem, tentando utilizar da mesma linguagem para eles se prepararem para nos servir também como comunidade, como família e como igreja. Então tu és Pedro, você também vai edificar a igreja, viu? Amém? Você quer ler alguma coisa também? Quer pregar? Você quer falar alguma coisa? Quer ler um texto? Quer fazer um sermão, um apelo? Olha, eu não quero falar. Quer falar? Nada. Eu quero falar alguma coisa, só que Então não. fala bem pertinho assim. Eu gosto do microfone. Em primeiro lugar, eu quero dizer boa tarde e
mesmo sendo um aniversário de uma pessoa, ou uma pessoa, a gente... não sei como explicar. É porque eu tinha pensado, só que eu não tinha jeito para falar, então... Deixa eu pensar um pouco como eu posso explicar isso. Vai pensar aí? Quando você pensa, eu vou orar por você, tá bom? Aí você ora por nós no final. Vamos orar pelo Pedro? Pai, obrigado por essa vida preciosa. E nós abençoamos o Pedro, Pai, com toda a história que o Senhor já está construindo no coração dele. Que a graça, o favor do Senhor, a revelação de um reino, de um rei, de um sacerdócio santo, seja cada dia mais profundo no coração do Pedro. E que ele seja moldado, separado para o Senhor. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que o Satanás pode tramar para atrapalhar essa jornada da vida do Pedro. Que ele não ache nenhuma brecha, nenhum caminho para acessar o coração dele, e que ele seja dedicado a te ouvir e te obedecer, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o sacerdócio da próxima geração, abençoe os nossos filhos que serão abençoados pela vida do Pedro, em nome de Jesus. Amém? Aí agora você ora para terminar a reunião, pode ser? Deus, muito obrigado por esse dia, por estarmos aqui nesse domingo, adorando o Senhor, e estamos gratos por isso. E que você continue abençoando essas pessoas que estão aqui e as pessoas que não estão. E queremos que... meu Deus. Queremos que não entre nada de ruim na nossa vida. Mas, primeiro a gente tem que acreditar no Senhor para que nada aconteça de ruim. Que continue abençoando todo mundo mesmo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Bom domingo para todos. Tem um cafezinho ali, dá uma passadinha lá, dá um abraço nos nossos visitantes também. Deus abençoe.